Boa noite, pessoal. Eu, professor Alex, junto com o professor Edson, estamos ministrando a aula de elementos orgânicos de máquina. Vamos para a segunda parte da nossa aula número 2. Nossa aula número 2, vamos estar falando um pouquinho sobre parafusos, entendendo um pouquinho quais os tipos de parafuso e qual o melhor a ser utilizado e como utilizar melhor o parafuso. Parafuso são elementos de fixação empregados à união nas partes da peça, isso é, as peças podem ser montadas e desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar os parafusos para que mantêm unidos. Então, quando eu quero algo que a gente possa montar e desmontar, que seja móvel, tudo utilizamos parafuso, que não é necessário ser fixo. Quando precisamos de algo fixo, normalmente a gente solda, fazer uma peça junta, sem utilização de parafuso. Quando necessitamos de uma peça que a gente possa ser montável para facilitar transportes, às vezes, tudo, ou desmontável, tudo isso utilizamos parafuso de fixação. Tá? E os parafusos se diferenciam por forma da rosca, da cabeça, da haste e do tipo de acionamento. E é o que a gente vai identificar agora um pouquinho. Aqui no desenho a gente vê aqui a cabeça do parafuso, a sua haste e sua rosca. Então a gente está vendo aqui no seu desenho à sua esquerda, aonde a gente vê o primeiro parafuso aqui. E no meio, no centro, a gente vê qual o tipo de acionamento. São diversos tipos de acionamentos que temos parafuso, que é onde que ele vai estar apertando, onde a gente vai estar conseguindo fazer o acionamento dele. Aqui, o tipo de acionamento está relacionado com o tipo da cabeça do parafuso. Por exemplo, o parafuso de cabeça estavada é acionado por chave de boca ou de estria, que é aqui do lado aqui, ó, que é o que a gente vê. Cada parafuso normalmente tem sua ferramenta apropriada para que a gente possa estar apertando. Normalmente, a gente utiliza uma chave de boca ou estriar ou de estria para apertar um tipo assim. Ah, mas eu não encontro, pego um alicate universal. E aí eu começo a estragar a parte, o formato da cabeça. E aí depois temos dificuldade para usar o mesmo. Por isso que as ferramentas adequadas para cada tipo de parafuso. Em geral, o parafuso é composto de duas partes, cabeça e corpo. Aqui, por exemplo, tem um parafuso com rosca completa no seu corpo e a cabeça dele. Os parafusos podem ser cilíndricos ou cônicos, totalmente roscado ou parcialmente roscado. Então, ele pode ter rosca no seu corpo inteiro ou não. A cabeça pode ser apresentar vários formatos, porém há parafusos sem cabeças. Existem parafusos sem cabeça também, que são os prisioneiros. E aqui a gente tem ó, o parafuso cilíndrico, o cônico e o prisioneiro. Cada um deles tem a sua utilidade, cada um deles tem o seu segmento. Tá? Há uma enorme variedade de parafusos que pode ser diferenciado pelo formato da cabeça, do corpo e da ponta. Essa diferença, determinada pela função do parafuso, permite classificá-lo em quatro grandes grupos: parafuso passante, parafuso não passante, parafuso de pressão e parafuso prisioneiro. Então são alguns tipos de parafusos que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Parafuso passante. Esse parafuso atravessa do lado ao outro, que é o que a gente está vendo aqui na foto, a ser unido, passando livremente no furo. Então, eu quero unir duas peças com um furo no meio, eu utilizo parafuso passante. Dependendo do serviço, esse parafuso, além de porca, pode ser usado a arruela contra a porca com acionamento. O parafuso passante apresenta com cabeça e sem cabeça. No primeiro parafuso aqui, nosso primeiro exemplo, a gente só tem um parafuso com uma porca, onde ele está unindo as duas peças. No segundo, a gente tem um parafuso sem cabeça com duas porcas, um em cada lado. E ela que está prendendo as peças. No terceiro exemplo, temos a arruela. Está vendo o parafuso, a sua porca, e no meio da porca, entre a porca, o parafuso e a peça, existe uma arruela. E aqui também temos no quarto exemplo
um parafuso com contraporca. Aí temos também o exemplo de parafuso não passante. São parafusos que não utilizam porca. O papel da porca é desempenhado pelo furo roscado, feito numa das peças a ser unido. O que acontece, nesse caso, é feito um furo e é feita uma rosca. E aí, esse parafuso entra na rosca, é onde tem a fixação. Então, eu não tenho porca no outro lado dele. Aqui tem os dois exemplos, tanto com parafuso de fenda, quanto com parafuso sextavado. Aqui o parafuso de pressão. Esses parafusos são fixos por meio de pressão. A pressão, se vocês estão vendo aqui o corpo, são três parafusos prendendo um corpo cilíndrico no meio. A pressão é exercida pelas pontas do parafuso contra a peça a ser fixada. O parafuso de pressão pode apresentar cabeça ou não. Por exemplo, do meio aqui, ele é um parafuso sem cabeça. E aí aqui temos o parafuso cabeça estavada e um parafuso com porca ou contraporca. Parafuso prisioneiro, que são parafusos sem cabeças, com rosca em ambas as extremidades. Então aqui a gente está vendo uma parte do parafuso prisioneiros. Então tem a definição dele. Para fixar o prisioneiro no furo da máquina, utiliza uma ferramenta específica. As ferramentas específicas para usar um parafuso prisioneiro. E aqui a gente temos o desenho. Olha lá. Vimos em classificação dos parafusos quanto à função que ele exerce. E a gente vai ver agora alguns tipos de parafuso. Então aqui a gente está vendo aqui um parafuso, um desenho de parafuso. Agora a gente vai ver algumas tabelas sobre isso. E aqui temos a tabela. Segue o quadro, a síntese e característica de cabeça de parafuso do corpo, cabeça do corpo, das pontas e indicação do dispositivo de atarrachamento. Então o que acontece? Aqui está determinando. Opa, peraí. Eu quero o que? Um parafuso abaulado? Eu quero com ponta como? Eu quero com ponta cônica? Eu quero com ponta plana? Então eu tenho que determinar qual o tipo de cabeça que eu quero, qual o tipo de formato do corpo que eu quero, qual o tipo da ponta e qual o dispositivo de atarrachamento. Então como que eu quero esse parafuso? Como que eu quero que ele seja? E ali é onde que eu vou determinar isso. Tá? Utilização de tabela, principalmente mecânicos. Quando formos passar para o pessoal de compras, que normalmente não são da área, tem muita dificuldade. Então vocês mecânicos, futuro mecânico, tem grande dificuldade, porque vocês vão passar um parafuso e eles não vão saber que tipo exato que você quer. Tem N parafusos, e normalmente eles vão ver o que? O preço. Então você tem que descrever ao máximo isso. Qual o tipo de parafuso que vocês necessitam. E aqui tem alguns tipos. Segue um quadro com ilustração do tipo de parafuso em sua forma completa. Aqui já é quando o parafuso já é completo, que já está determinado o padrão. Por exemplo, parafuso de alto atarrachamento da cabeça estavada, parafuso normalmente de madeira. Então tem diversos tipos de parafuso aqui. Essa tabelinha sempre é bom ter para que vocês possam estar falando tecnicamente. Com o tempo, a gente acaba até decorando alguns, principalmente os mais usuais. Porém, tem vários parafusos ainda que precisamos de tabela para ver como que a gente vai fazer, como a gente vai solicitar. Outros tipos de parafuso, tem os prisioneiros, parafuso tipo borboleta. Bom, então são alguns tipos aqui. Ao unir peças com parafuso profissional, precisa levar em consideração 4 fatores de extrema importância. Quais os fatores que devemos ter de extrema importância? A profundidade do furo do broqueado. Qual a profundidade do furo que vai ser que a broca sua vai entrar? Que vai fazer? Qual que é a profundidade do furo da roscado? Qual a profundidade da rosca que você vai ter que fazer? Qual o comprimento útil de penetração do parafuso? E qual que é o diâmetro do furo passante? São esses 4 que a gente vai ter que ver e que a gente precisa para que a gente possa calcular qual parafuso que a gente vai utilizar. Isso a gente vai ver no nosso decorrer da aula. E aqui tem um desenho. Esses 4 fatores se relacionam conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho um desenho ilustrativo
Por exemplo, a nossa cota A. A nossa cota A é o furo do broqueado. Então é o furo que a broca vai fazer. Qual que é o tamanho que você precisa disso? E aqui em cima tem o quê? O diâmetro do furo. O diâmetro do furo da sua broca. Eu vou passar uma broca 8, vou passar uma broca 6. Que broca eu vou passar? Eu tenho que saber o diâmetro que eu vou passar de broca. Aqui, no desenho número 2, eu tenho o furo roscado. Se eu olhar o B aqui, eu preciso saber qual a profundidade da parte roscada. Então, eu vou saber quanto que eu vou fazer de rosca. Quanto que eu vou passar meu macho ali naquela peça. Tá? Qual que é a profundidade do macho que eu vou passar. Na desenho número 3, que é a letra C, o parafuso inserido no furo da rosca. Roscado. Então eu quero saber qual que é o diâmetro desse parafuso que ele vai estar roscado. Quando que ele vai entrar? Opa! Será que às vezes eu compro um parafuso e o parafuso é muito curto e ele só entra duas roscas? Será que ele vai segurar a minha peça? Quanto de rosca que eu tenho que entrar? E o diâmetro do furo passante. Aí eu sei que é o diâmetro para que possa estar passando parafuso dentro dela. E aí a gente vai fazer um exemplo sobre isso daí. Aqui a gente tem uma tabela que é onde são os cálculos, fatores a considerar ao unir peças com parafuso. Então aqui em cima a gente tem um tipo de material. Seria o que? Primeira coluna seria o material aço, ferro fundido, bronze, latão ou alumínio. Depende do tipo de material, vai depender do tipo de furo que você vai fazer. E aí tem aqui, o a profundidade do furo do broqueado. Então, para saber a profundidade do furo, por exemplo, se for pegar do alumínio, ele é o quê? 3 vezes o diâmetro do parafuso. A profundidade da parte roscada, o B, do alumínio, é 2,5 vezes D, que é vezes o diâmetro. E o C do furo passante, que é o comprimento de penetração do parafuso, é 2 vezes o diâmetro. E o diâmetro do furo é 1,06 do diâmetro. Então, com isso, eu consigo calcular qual que é o furo que eu tenho que fazer. Quanto de macho que eu tenho que passar, qual a profundidade do meu macho, entendeu? E qual que é o diâmetro do furo passante. Então, vamos para o nosso exemplo. Tá? Duas peças de alumínio devem ser unidas com um parafuso de 6 milímetros de diâmetro. Qual deve ser a profundidade do furo broqueado? Qual deve ser a profundidade do furo roscado? E quanto o parafuso deve penetrar? Qual o diâmetro do furo passante? Algumas perguntas que a gente pode responder utilizando a tabela. Eu tenho um parafuso de 6 milímetros de diâmetro. Lembre-se sempre disso. Resposta A. Procure na tabela o material a ser parafusado, ou seja, o alumínio. Então eu vou pegar na tabela lá qual que é o material? Alumínio. A seguir, busque na coluna a profundidade do furo broqueado em relação a ser usado para alumínio. Encontra-se o valor de 3D. Então eu sei que para alumínio é 3 vezes o diâmetro. Então isso significa que a profundidade do furo broqueado deve ser 3 vezes o diâmetro do parafuso, ou seja, 3 vezes 6. Se o meu parafuso tem 6 milímetros, eu vou multiplicar por 3 vezes ele, daria 18 milímetros. Então eu tenho a profundidade do furo, você tem que aprofundar na peça 18 milímetros de broca. Prosseguindo, busca-se na coluna a profundidade do furo roscado em relação ao ser usado pelo alumínio. Encontra-se o valor de 2 vezes e meio D, que é 2 vezes e meio o diâmetro. Logo, a profundidade que eu tenho que fazer de rosca é de 15 milímetros. Então, eu tenho furo de 18 milímetros e eu vou pegar a altura dele e rosquear de 15 milímetros só. Bom, o D é o comprimento da penetração do parafuso. Então, o comprimento de penetração do parafuso é 2 vezes D para o alumínio, 2 vezes o diâmetro. Então, eu tenho que o meu parafuso, ele vai estar
preso, tá, do comprimento do parafuso, tem que ser de 12 milímetros. Então, o valor de 12 milímetros deve ser o comprimento de penetração do parafuso. Então, o parafuso tem que ter 12 milímetros de penetração. E, finalmente, determinar o diâmetro do furo passante por meio da relação 1,06 o diâmetro. Então, eu tenho que, portanto, que 0,6 é o diâmetro do furo passante. Então, a peça passante vai ter 6,36 milímetros. Se a união por parafuso for feita entre materiais diferentes, o cálculo deve ser efetuado com a função do material que receberá a rosca. Pessoal, usando esse exemplo, mude o material. Pegue, por exemplo, o aço e faça as contas. Veja a diferença o que vocês teriam que fazer do furo de furo para usar o aço, se é diferente do alumínio. Aqui é algum exercício para vocês responder, 4 perguntas, que aí o professor de vocês vai estar orientando como vocês vão estar enviando para ele. Então responda primeiro ao exercício se é A, B ou C, o segundo e assim até o quarto exercício. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula. Estou à disposição de vocês no grupo. Muito obrigado.